gostaria de fazer a execução. Então, Mas a gente até orienta. Eu acho que você está junto lá. Uma das coisas também que eu vi que o social está exigindo lá é que a certidão de casamento é atualizada. Porque normalmente a gente pede a certidão de casamento, eles mandam a antiga, de quando há 30 anos atrás, né? E aí às vezes não mostra que certidão de nascimento, eu acho. Certidão de nascimento. Não, de casamento que ele estava falando, tem que ser atualizado. Tem que ser atualizado. E até a de nascimento hoje, porque assim, se você vai constar a averbação, né? Então, assim, casamento, divórcio, né? Se for antiga, não vai, exatamente. Então a gente pede atualizada, as pessoas não. Aquele documento mínimo que é necessário, porque está na lei, não é nem. Está na lei. A gente precisa entregar. E ele não entrega. Entendeu? Então como é que nós vamos dar continuidade no processo? Não tem como. Ficamos parados ali. Uma outra coisa que acaba ficando de pendência também são esses imóveis que estão alugados, mas o proprietário não mora ali. A gente chama isso de proprietário fora do lote. Então a gente tem que fazer o contato com esse proprietário. Normalmente, às vezes o inquilino tem o telefone dele, né? Às vezes não tem, mas a gente tem que buscar esse proprietário do lote, para que, às vezes, normalmente ele vai lá na SEAB fazer o cadastro, eu sou o proprietário daquele lote que está alugado, assim, assado, e aí a gente titula o proprietário. Antigamente a gente não fazia esse cadastramento do proprietário fora do lote, mas agora a gente faz a busca do proprietário para fazer o cadastro dele e fazer o cadastro. Claro que pode titular. Isso, exatamente. Confusão com as áreas públicas. Exatamente. É que na área pública, assim, se a pessoa está ocupando uma área pública, é para moradia, ponto final. Se ela não tem condições de ter um outro imóvel, então a prefeitura cede essa área para ele. Agora, se você já tem um outro imóvel, por que a prefeitura vai ceder para você morar? Então não fazia muito sentido. Mas como a área particular existe essa REUBIE e a REUBIES, então agora a pessoa simplesmente receberia por REUBIE o segundo imóvel, né? Vai pagar as custas no cartório. Então ela pode ser um proprietário do lote, proprietário do imóvel fora do lote, e aí ter outro imóvel que ela vai fazer, os trâmites seguem por REUBIE. Ela arca com todas as custas desse processo. Então, com base em todos esses levantamentos, a gente fecha uma planilha de status. E essa planilha de status, que depois de analisado caso a caso, né, se é alugado, se é próprio, se tem mais de um imóvel, e aí a gente define, essa análise da planilha de status é que gera a listagem de beneficiários que a gente manda para o cartório. Então, aqui é só um exemplo do instrumental de cadastro, né? Então, quando é o proprietário mesmo, é o imóvel próprio, a gente faz um formulário completo, que atualmente está com 21 páginas, mas a gente está reduzindo de informações estatísticas, era praticamente um censo do IBGE. Então, a gente está trabalhando nessa compactação do formulário, já foi até fechado, mas como ele ainda não é oficial, não está lá no... Aqui está a BISC, mas agora é chamado Habitasampa, né? Como ainda não está fechado na Habitasampa, então a assistente social que trabalha com a gente falou, não, usa por enquanto esse modelo, né, para demonstrar, porque é o oficial. Então, esse aqui é o completo e o simplificado tem umas 8 páginas. É mais simples. E basicamente o que a gente precisa do simplificado? Que seria para o inquilino, né, para a pessoa que está... o imóvel está emprestado para ela. É basicamente a identificação da pessoa, RG, CPF, mais nada. Não precisa ter todas as informações de renda, de saúde, de escolaridade. A gente não precisa aplicar todas essas perguntas para uma pessoa que simplesmente precisa ser identificada. Então, agora o questionário simplificado acho que ficou com uma folha só, e o completo eu acho que está com umas 5 folhas, não é? Está bem reduzido agora, bem compacto. E aqui estão os documentos que eles têm que entregar, né, no momento do cadastro. É só para exemplificar mesmo. Aqui, ó, é um exemplo da planilha de status, que lembra o selo que a gente falou, que a gente faz a selagem lá, ó, o setor, o lote e o domicílio lá, que é a identificação das unidades imobiliárias dentro das residências dentro do lote.
Então, aqui nesse selo está com números, mas nas áreas públicas a gente acaba usando número dos setores, nas áreas particulares as quadras são identificadas por letras, então normalmente o setor nas áreas particulares é letra, número e letra. Então, todas essas informações são levantadas. Qual o tipo de uso do imóvel, a situação que está vazio, está ocupado. Se o imóvel está vazio, se é um terreno vazio, a gente não consegue nem levantar as informações, então a gente também não titula. Então é mais um dos motivos que a gente não consegue titular 100%. O imóvel o terreno vazio, é de quem? É uma área que está em construção, não tem ninguém morando, não tem ninguém dando uma função social para aquela propriedade ainda. Quem eu vou titular? A pessoa nem está lá para poder fazer entrevista. Então a gente não titula esses casos. O regime de ocupação próprio, alugado cedido. Atividade principal quando não é um imóvel residencial, que a gente pode titular também imóveis que não são residenciais, só que sempre vão ser por REURB. Não existe REURB-S para lote não residencial. E se for misto? Misto a gente tem titulado como REURB-S, que a gente acaba sendo até... comum. É uma atividade de subsistência daquela pessoa que tem o comércio embaixo e mora em cima. Então a gente é o mesmo lote que está usando para moradia, a gente titula como REURB-S também. Só quando é um lote puramente não residencial que a gente dá o REURB. Então, aí é o endereço completo e a qualificação dos titulares. Então essa planilha de status, tá vendo? Esse selo que a gente fez, que colou na casa lá, em todas as casas naquele momento, ele é o que vincula as informações dos ocupantes na planta de regularização. Então, através desse selo, a gente consegue linkar a planta de parcelamento com a pessoa que realmente está lá para a gente conseguir dar a titulação para ela. Quer dizer que até ali no Estado, essa parte tem a jurídica, depois entra, tudo do social. Até a planilha de status Então, social. A gente fala tanto da parte jurídica, levantamento, ele fala da parte lá urbanística e ambiental, mas vejo como a parte social, essa equipe, ela é importante, porque é ela que acessa as informações de quem vai receber o título de propriedade. Então, ela é fundamental. E se a equipe consegue saber liderança, associação, tudo isso, também essas pessoas facilitam o trabalho dessa equipe para buscar os documentos. Isso é bem comum, formar uma comissão e ajudar a pegar os documentos. Por isso é sempre importante frisar. É um trabalho multidisciplinar. O advogado não é mais com o arquiteto, não é mais com o assistente social. É um trabalho em conjunto, senão não funciona. E ambiental também, tá? Desculpa. Ambiental. É que ela só entra em áreas de mananciais, quando tem cobra, então. Não é só, mas é metade. Mas tem algumas áreas que você também. Mas é uma equipe multidisciplinar que é importante sempre ter muito forte isso. Não dá para trabalhar a regularização fundiária só o advogado resolve, não. Só o arquiteto resolve, não. É uma equipe multidisciplinar. Bom, resolvido tudo aquilo que passamos por todas as etapas, o jurídico fez a listagem, emitimos a CRF, e aí a gente faz de novo a social fazendo a mobilização, mas agora para quê? A gente faz os eventos nas áreas para entregar as matrículas que são abertas para os moradores. Aí vai todo mundo, sábado, domingo, feriado, não importa, a gente vai trabalhar, depois fala para o funcionário público do trabalho. A gente vai para as áreas e faz essa entrega já para os moradores. Que é uma grande festa. É uma grande festa. Você vê que ultimamente o pessoal promete churrasco, feijoada e não estou vendo ninguém. A gente não fica com promessa. Bom, então, para finalizar, eu espero que eu não tenha ido longe demais aqui. Na atividade proposta, isso tudo que eu expliquei sobre quem tem direito a receber a titulação do imóvel, se ele é por REURB ou REURB-S. Então, eu criei uma planilha de status fictícia. Eu tirei uma série de informações da documentação, né, CPF, RG, que acho que não viria o caso aqui agora. Coloquei umas informações básicas e para a gente tentar analisar para ver se cabe
se cabe a titulação para esse imóvel e se vai ser por REUB-E ou REUB-S. Vamos ver se a gente consegue.